Você sabia que na Suécia, em menos de 10 segundos, você consegue descobrir o endereço de qualquer pessoa que viva na Suécia? Pois é isso mesmo. Primeiro, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, que é boa noite. Eu acabei de chegar na rua. É o segundo vídeo que eu gravo hoje. Ainda não é nenhum dos vídeos que eu tinha me programado para gravar, mas eu quis dar continuidade ao último vídeo, que lá no final, né, do vídeo sobre a Suécia está implantando chip na mão das pessoas para monitorá-las, para persegui-las, saber tudo que elas estão fazendo. E isso não é verdade, que foi o assunto do vídeo, porque eles têm outra forma de saber tudo sobre a sua vida e toda essa informação é pública. E é o que eu vou falar nesse vídeo e pode ser útil para você que tá aí conversando com um sueco ou uma sueca e ter certeza de que tudo que essa pessoa tá falando é verdade. Eu vou tentar não deixar esse vídeo tão longo e ir só na informação, que eu também tô um pouco cansada, mas eu vou te mostrar 3 sites onde você consegue pesquisar o nome da pessoa e não necessariamente você precisa saber o nome completo da pessoa, tá? Geralmente eles têm dois nomes, só que a pessoa é chamada não pelo primeiro nome, mas pelo segundo. Eu achei diferente, né? Geralmente aqui a gente chama sempre pelo primeiro nome, mas lá não. Mas se você não sabe este primeiro nome da pessoa, também não tem problema. Você pode pesquisar o nome, sobrenome e a região que a pessoa mora, porque senão, se for um nome comum, vai aparecer resultado do país inteiro. Então, seria bom que você soubesse pelo menos qual a região da pessoa. Isso pode te ajudar, não é nada ilegal, não é nada criminoso. É claro, deixar o alerta aqui que isso é só uma consulta pública, não é para você perseguir, investigar a vida de ninguém ou usar essas informações de má fé. Não tem informação pessoal, tipo número de documento, mas tem informação suficiente para você localizar a pessoa se você estiver no país. E aí eu vou falar de 3 sites, tem mais. Se você jogar no Google, você tem essa informação. Eu vou colocar os principais. O primeiro é o site do governo, que é o oficial, é tipo um site da Receita Federal. O registro populacional oficial, nome e endereço. O segundo, que foi o que eu já usei também, eu acho que eu já usei todos, é o Hatsit, não sei se fala assim, ele é mais completo. Ele mostra endereço, se a pessoa está trabalhando e informações sobre os seus vizinhos. O meu namorado, por exemplo, ele mora em prédio. Quando chega na parte de endereço, aparece o nome dos vizinhos, e se você clica no nome desses vizinhos, você também já tem todas essas informações, inclusive há quanto tempo essa pessoa vive lá, se ela vive de aluguel, que data que ela mudou para lá, tem tudo. E o terceiro, cadê? E o terceiro é o Rita. Esse também acho que foi um dos primeiros que eu usei quando eu soube que existia isso. Eu acho que eu usei há uns 4 anos. Eu acho que foi o Rita. Foi o primeiro ou foi o segundo, mas tem vários. E o Rita, ele mostra até um mapa, né, de onde que a pessoa mora, o mapa do bairro ali. Então, ele é bem completo, todos os sites são completos e tem muitos outros. E tem possibilidade de pagar para você ter mais informações, tipo, você conseguir o número de telefone da pessoa, por exemplo. E quando eu disse que isso já acontece faz tempo mesmo, foi a primeira lei de transparência do mundo. Foi criada lá em 1776, então, assim, esses dados já são públicos há muito tempo. Então, talvez se você já conhece alguma coisa de Suécia, você até já sabia disso. Eu não sabia, porque não era nenhum lugar que eu pensava em visitar um dia, muito menos esses detalhes bem específicos e tradicionais da Suécia. Para você fazer um paralelo com a nossa lei de acesso à informação do Brasil, a nossa foi em 2011 e a deles 250 anos atrás, né? 250 anos antes. Então, tudo que for documento público, seja da população, seja gasto dos políticos, tudo é divulgado, tudo está acessível apenas a um clique, né? Ou aqui no seu celular. Ah, e só a título de curiosidade, eu acabei de ver aqui. Hoje, a Suécia é o terceiro país menos corrupto do mundo, atrás apenas da Dinamarca e da Nova Zelândia. Então, até os extratos bancários dos parlamentares suecos são públicos. Isso é bom. Isso eu gostaria de ter aqui, os extratos bancários dos parlamentares serem totalmente públicos. Então, os dados, idade, telefone, bom, tudo isso já ficou claro, mas tem outros dados. Você consegue, inclusive, saber quanto que a pessoa declarou no último imposto de renda, se ela tem imóvel, quanto vale o imóvel dela,
Então, assim, se eu quisesse saber, por exemplo, se eu trabalhasse na Suécia, quanto meu chefe ganha, eu também consigo essa informação. Então, assim, é transparência mesmo. Mas o que que os suecos acham disso? O meu namorado, por exemplo, não gosta, mas muitos suecos defendem isso com unhas e dentes. Eles acham que tem que ser sim, que é, né, é democrático e todo mundo deveria saber desses gastos, principalmente dos gastos políticos, para poder fiscalizar e ter o controle de como está sendo usado o dinheiro público. Mas já tem controvérsias, eu vou ler aqui. Em 2025, a Suprema Corte da Suécia decidiu que o governo precisa equilibrar melhor essa transparência com a privacidade das pessoas, depois que a Receita Federal Sueca foi processada por vender esses dados para empresas de marketing e crédito. Isso acontece, ou aconteceu no Brasil já também, a venda de dados para empresa com fins comerciais, se eu não me engano. Mas eu acho que tenho quase certeza que sim. Essas empresas usam isso para montar um banco de dados de propaganda. Aí uma organização de defesa da privacidade, a NOIB, levou o caso à justiça. Então, mesmo assim, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra para manter a privacidade nesse caso, né? É claro, você está com todos os seus dados ali, mas não que os seus dados sejam vendidos para fins comerciais, né? Que é o que eles estão alegando aqui. Mas voltando para a parte de se você está conversando com alguém de lá, é uma maneira a mais que você tem de se precaver se o que a pessoa está te falando é real, se ela mora onde ela fala que mora, se ela mora com quem ela diz que mora. Você consegue ver se a pessoa é casada, se a pessoa é casada, qual o nome do parceiro dessa pessoa, se ela vive com alguém, tem o nome da pessoa, o tempo que ela mora nesse lugar, a casa é dela, a casa é alugada, de quanto tempo é esse contrato, ela trabalha, qual que é a profissão, qual que é o salário aproximado dessa pessoa. Lembrando que, assim, não são todos os salários que vão aparecer. Uma vez, se você for usar essa informação, tenha em mente que é para só uma confirmação do que a pessoa está falando para você, não é para perseguir a pessoa, usar de má fé essas informações. Ah, apesar de ser público, as pessoas também têm direito à privacidade. É um pouco invasivo, mas ao mesmo tempo faz muito sentido, porque se a gente quer que seja tudo às claras, então todo mundo tem que colocar as cartas na mesa. E eu sei que tem essa cultura escandinava de todo mundo ser nivelado, ninguém ser mais que o outro, essa coisa de ostentação. Um dia eu queria falar disso, mas eu ainda estou lendo sobre, estou lendo livro, estou pesquisando. Acho que ainda vai demorar uns anos para eu entender. Talvez no futuro eu fale disso, mas no momento eu não tenho embasamento suficiente para entrar nessa discussão na parte cultural. Isso afeta a parte cultural tanto da Suécia quanto da Escandinávia de maneira geral. Eles basicamente têm algumas regras muito parecidas, principalmente. Mas só para fechar o pensamento, eu acho que sim, tem a ver com essa costura de eles não ostentam, ostentam sim, gente, de maneira diferente, eles gastam também. Quem não tem é porque não tem dinheiro, essa coisa de eles não ligam pro iPhone, liga assim, tá? Mas aí é assunto para outra coisa. E outro ponto também é para eles terem o controle, né? De que você não está se negando nada, já que toda a sua informação tá ali, o que você declarou, o que você comprou, muitas perguntas. Mas você, o que você acha? Você gostaria que aqui no Brasil fosse dessa forma? Você acha que tudo bem ter as suas informações, né, públicas? Para mim, o que pega, eu não teria problema nenhum, desde que eu me sentisse segura, né? Desde que eu soubesse que essas minhas informações não fossem usadas de maneiras erradas, né, para me prejudicar ou para prejudicar outras pessoas. Mas para pessoas que cometem, né, sonegação, recebe mais do que está escrito que deveria receber e paga superfaturação de obra pública, o salário que não bate com patrimônio, eu toparia. Eu toparia desde que eu soubesse que ninguém seria prejudicado porque tem esses dados. Mas eu acho que a gente ainda está um pouquinho longe disso acontecer. Assim como implantar o chip na mão, que foi o outro vídeo. Mas estamos caminhando, espero que um dia a gente tenha conhecimento suficiente para lidar com certas situações, todo mundo tem acesso à informação, porque quando a gente tem informação, a gente cresce como um país. Não adianta a gente julgar essas coisas sem explicar para as pessoas, porque vai virar a marca da besta. Porque vai virar, estão implantando chip nas pessoas, vamos virar robôs.
é a marca da besta e já vai mexer com religião e vai virar uma bagunça geral. E a gente ainda não chegou nisso. Espero que possamos chegar um dia.